paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jó 42, verso de número 10 ao 17, que vai nos dizer assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. O nosso Deus, ele é um Deus que restaura por completo a vida daqueles que ele tem um propósito. Deus me trouxe aqui para te lembrar que ele tem um propósito na sua vida. Você pode estar passando por muitas lutas, por muitas dificuldades, por momentos que até você mesmo pensa que você não vai conseguir vencer. Mas eu quero lhe dizer que da mesma forma que Deus esteve com Jó, ele está contigo. Da mesma forma que Deus restaurou todas as áreas da vida de Jó que foi tocada, Deus vai restaurar também na sua história, irmãos. Deus é um Deus que trabalha por completo na vida daqueles que confiam nele. Continue colocando a sua confiança no Senhor. Por mais que esteja difícil, continue crendo que o teu Redentor vive, que ele vai se levantar por você, Sirabaia Cantorai. Quem olhava para Jó pensava que não tinha mais jeito. Ao olhar para tantas percas que Jó teve, para tantas dificuldades, para tantos problemas que Jó teve que enfrentar, além de enfrentar as dores das perdas, além de enfrentar as dores que ele estava passando fisicamente, emocionalmente, Jó ainda passou pelas dores da acusação. Os amigos de Jó acusaram Jó de maneira tão terrível, de maneira que deixou com certeza o coração de Jó esmagado, dolorido, porque Jó sabia que ele não havia pecado para estar passando por tudo aquilo. Jó sabia que tudo que ele estava vivendo não era fruto de pecado, irmãos. Jó não estava colhendo aquilo que ele havia plantado, nem Jó estava entendendo o que ele estava passando. Tem pessoas aqui que estão entendendo, tem palavras que são lançadas contra você, que tem te magoado, tem te entristecido, mas eu quero lhe dizer, perdoe. Eu quero lhe dizer, tudo isso faz parte de um propósito. Daqui a pouco Deus vai restaurar a sua vida, mas para ver restauração na tua história, você precisa perdoar quem lhe magoou. Você precisa perdoar quem lhe feriu. Eu não estou dizendo aqui que você tem que voltar a confiar, que você tem que colocar dentro da sua casa, mas eu estou dizendo que você precisa liberar o perdão segundo a palavra do Senhor. O que eu estou lhe dizendo é mediante o que está escrito na história de Jó. Você vai observar que o Senhor ele restaura a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Você só consegue orar por alguém, irmãos, que te feriu, alguém que te magoou, alguém que te fez mal, se você tiver perdoado. A partir de agora, peça ao Senhor para te ajudar. Declare comigo: Deus está limpando o meu coração, porque ele vai restaurar sim a minha vida, aleluia. Deus está limpando o meu coração, porque ele vai restaurar sim a minha vida. Deus tem restauração preparada para você. A Bíblia diz que quando Jó ele orou pelos amigos, o Senhor deu para ele tudo em dobro do que ele antes possuíra. É isso mesmo. Quando você perdoa, meu irmão e minha irmã, quando você libera o perdão, quem ganha é você. É você que tira o peso, é você que tira a amargura, é você que tira o impedimento que há no seu coração para você se aproximar de Deus, porque a falta de perdão, irmãos, ela nos afasta
resposta de Deus, quando nós removemos ali a falta de perdão, quando nós retiramos aquilo que está nos amargurando, doendo, quando a gente prefere perdoar, a gente consegue contemplar o agir de Deus ao nosso favor. Houve porção dobrada, o Senhor deu para Jó tudo em dobro. Eu quero lhe dizer que Deus é o Deus que vai trabalhar na sua vida de maneira extraordinária, restaurando todas as áreas que foram tocadas, todas as áreas em que você viu, aleluia, que você perdeu, que você hoje olha humanamente falando e não vê saída. Deus, ele vai restaurar, Deus, ele vai restituir, ele vai alegrar o seu coração de maneira surpreendente. Mas há uma chave para que essa restauração aconteça, irmãos. E essa chave se chama perdão. Pessoas aqui precisam liberar o perdão. Irmã, eu sei que Deus tem restauração para minha vida, Deus tem falado. Mas eu tenho perguntado para Deus o que é que falta para que isso aconteça. E Deus está dizendo, está faltando tu liberar o perdão. Tá faltando você deixar Deus limpar o teu coração. Meu irmão e minha irmã, aprenda de uma vez por todas. Quem faz justiça não é você. É Deus quem faz justiça por você. É Deus quem responde aos teus adversários. A irmã, me feriram muito, me magoaram muito. Pois é, libere o perdão e deixe Deus tratar com essas pessoas. Jó viveu a restauração porque Jó não ficou guardando mágoa, irmãos. Pra que você vai querer guardar lixo dentro de você? Mágoa é lixo. Você não pode guardar a mágoa, mas você tem que liberar o perdão. A Bíblia diz que quando Jó, ele orava pelos seus amigos, o Senhor deu para ele tudo em dobro. Oh, que mistério lindo, irmãos. Deus restaurou por completo a história de Jó. Declare comigo, assim como Deus restaurou a história de Jó, ele vai restaurar a minha. Assim como Deus restaurou a história de Jó, ele vai restaurar a minha. Eu quero que você entenda. As palavras que Jó ouviu dos seus amigos não foram palavras fáceis de se ouvir e nem de perdoar, não, irmãos. Porque muitas vezes a gente pensa que a nossa dor é única, que só a gente sentiu essa dor, que só a gente passou por lutas, por traições, por palavras contrárias, por amizades falsas, mas não. Jó também vivenciou, ouviu palavras, irmãos, que doía até na alma dele. Acusações, porque a pior coisa que existe é uma pessoa te acusar daquilo que você não fez. Como se já não fosse dolorido para Jó ter perdido seus filhos, ter perdido seus bens, ter perdido a credibilidade, ter perdido o contato com Deus de maneira tão direta, porque Jó já não sentia mais a presença de Deus perto dele. Jó ansiava por uma resposta, mas naquele momento em que Jó estava no processo, Jó não tinha a resposta que ele tanto ansiava. Então não era fácil para ele, irmãos, continuar de pé. Não era fácil para Jó continuar firme. Só que Jó, ele continuou crendo em Deus. E no final, Jó escolheu perdoar. Aí a gente vê que Deus deu tudo em dobro. Porque é muito dito isso, é muito pregado, ministrado sobre a porção dobrada que Deus entregou para Jó. Mas nós não podemos esquecer desse riquíssimo detalhe que diz pra gente que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor deu para ele tudo em dobro. Jó primeiramente precisou orar. Jó precisou liberar o perdão para que as coisas viessem a fluir na vida dele. Tem milagres que só vão acontecer, meu irmão e minha irmã, quando você liberar o perdão. Deus, ele tem porção dobrada para sua vida. O que eu acho lindo, irmãos, é que não houve área na história de Jó que Deus não restaurou. Não houve área na vida de Jó que foi tocada, que Deus não entregou tudo em dobro para Jó, irmãos. Deus deu o melhor para ele. Porque Deus, ele é um Deus, irmãos, que cuida de nós os mínimos detalhes. Deus entregou até os filhos para Jó, da mesma quantidade que ele tinha, 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia diz que entre as mulheres daquela terra não se havia mulheres mais famosas que as filhas de Jó. Elas eram mulheres bonitas. E além disso, a Bíblia diz que o pai delas, Jó, deu para elas herança entre seus irmãos. E depois disso tudo, de Deus entregar os filhos novamente para Jó, de Deus dar em dobro tudo que Jó possuía antes, a Bíblia diz que o Senhor também deixou Jó viver 140 anos. Ou seja, Deus restaurou por completo e ainda deu uma longevidade para Jó. Deus ainda deu um tempo de vida para que Jó pudesse contemplar, usufruir de todas as bênçãos que Deus havia restaurado na vida dele. Deus está entregando para você mais dias de vida. Ramanchucai de rasto canto.
Deus está lhe entregando longevidade, isso é mistério. Porque a prova era para tu morrer. Aramanchurabai, decantorai. A prova, meu irmão e minha irmã, não era para você ficar para contar testemunho nem para contar história, não. Mas era para você vir a morrer. Porque a prova de Jó, irmão, se Deus não colocasse limite em Satanás, Satanás tinha destruído Jó. Jó ficou de uma maneira, irmãos, que só Deus para sustentar. Só Deus para sustentar a maneira que Jó ficou. Tem pessoas aqui que já estão entendendo que só você e Deus sabe o que você está passando. E se não fosse Deus na sua vida, você não ia viver depois dessa prova. Mas Deus é na tua vida. Declare comigo: eu recebo de Deus longevidade. Eu recebo de Deus longevidade. Deus não somente restaurou, mas Deus deu vida para Jó, para que Jó pudesse contemplar a restauração, se regozijar, se alegrar, viver a restauração de Deus para a vida dele. Viveu mais 140 anos e viu aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. E eu vou lhe dizer uma coisa, a Bíblia deixa clara, eu acho isso lindo, extraordinário, a forma que Jó ele morreu. Termina aqui o livro de Jó 42, verso 17. O verso 17 é o último verso do livro de Jó. Depois a gente vai observar que se inicia Salmos. Mas antes ali de terminar o livro de Jó, a gente vai observar que no último verso diz assim: então morreu Jó velho e farto de dias. Sabe o que é isso, irmãos? Deus não deixou Jó morrer na prova, mas Deus entregou para ele fartura de dias. Eu quero lhe dizer que essa prova não é para você sucumbir, não é para você perecer. Pessoas entraram aqui pensando isso: Deus, será que eu vou morrer nessa prova? Será que é este processo aí que vai fazer com que eu não venha vivenciar os projetos do Senhor para minha vida? Deus está dizendo para você: é uma prova, é um teste, sim. Você está sendo ramanturabaia canto provado, mas depois de toda a prova, Deus tem a aprovação, e além de aprovação, Deus tem longevidade para ti. Isso é mistério. Você pode olhar e dizer assim: mas tem tanta gente morrendo, irmã, tem tanta coisa acontecendo, e Deus está dizendo: eu tenho uma promessa para contigo, e eu vou cumprir, e eu não quero somente cumprir a promessa e depois você morrer, não. Eu quero cumprir a promessa e quero que você usufrua da promessa como Jó usufruiu. Irmãos, Deus sabia das dores que Jó havia enfrentado, como Deus sabe das dores que você passa, como Deus sabe dos processos que ele mesmo permitiu, porque aqui a gente observa no livro de Jó que o próprio Deus apresenta Jó para Satanás. Tu viste meu servo Jó, homem íntegro, temente, reto, que se desvia do mal. A gente começa a observar, irmãos, a apresentação de Deus. Deus mesmo apresenta Jó para Satanás, mostrando inteiramente o controle dele em todas as coisas, irmãos. Mostrando que tudo o que aconteceu com Jó estava no controle de Deus. Eu quero lhe dizer que nada saiu do controle de Deus. Ai, irmã, mas é porque é o inimigo, é porque estão lançando praga, é porque estão agindo com inveja, palavra de maldição. Eu quero lhe dizer que se você está debaixo de uma palavra, se você aceitou Jesus, se Deus é na tua vida, tudo o que está acontecendo está no controle de Deus. Deus está permitindo, tudo tem um propósito, é Deus, não é o inimigo. O que eu acho lindo, irmãos, em Jó é que Jó, ele pega tudo que ele está passando e ele não imputa ao inimigo, mas ele imputa a Deus. Ele entrega ao Senhor o que ele está passando. Ele diz que tudo que ele está vivenciando é porque Deus está permitindo. E é isso que muitas vezes nos falta. A gente compreender que Deus está no controle de todas as coisas. E que é Ele que dá o sim e o não, irmãos, para a nossa vida. Tem provas que o inimigo quer que a gente passe que Deus diz que não. E tem outras que o próprio Deus apresenta e diz: vai lá e prova ela e prova ele, porque eu sei que eles serão aprovados. Se Deus visse, irmãos, que Jó não tinha estrutura para passar pelo que ele passou, jamais Deus permitiria na vida de Jó. Jamais Deus apresentaria Jó com
tanto zelo, porque quando eu vejo o Senhor falando de Jó para Satanás, eu consigo observar um zelo, eu consigo observar um orgulho de um pai, dizendo, tu viste, ele é íntegro, ele é temente, ele é reto. Eu vou lhe dizer, Jó era tudo aquilo que Deus havia dito, porque para Deus dar testemunho de alguém, da forma que Deus deu de Jó, é porque Jó andava realmente com integridade, porque Deus, ele não conhece o exterior, Deus conhece o interior também. Muitas vezes a gente olha para alguém, a gente julga pelo que estamos vendo, mas Deus não é assim. Deus, ele conhece o interior e o exterior do ser humano. Ele não conhece somente o que está por fora, somente aquilo que a gente exterioriza, mas Deus conhece aquilo que está no nosso interior. Então Deus conhecia o interior de Jó. Deus sabia da fidelidade de Jó. Deus o conhecia de maneira tão clara e detalhada como Deus também lhe conhece. E através dessa palavra eu quero lhe dizer que tudo que está acontecendo na sua vida, você pode não estar entendendo, mas tudo tem um propósito. Daqui a pouco você vai compreender. Deus restaurou a história de Jó por completo. Da mesma forma que Deus foi restauração na história de Jó, ele é restauração na sua vida. Declare comigo, Deus é restauração na minha vida por completo. Deus é restauração na minha vida por completo. Deus, ele cuidou de tudo, que até dos dias de vida de Jó, Deus cuidou. Deu mais 140 anos. Deus te trouxe aqui porque realmente havia laços preparados contra ti, havia sepultura aberta, mas eu quero lhe dizer que o laço quebrou e você escapou. Jó, ele chegou perto da morte, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus deu um limite a Satanás. Não toque na vida dele, porque me pertence. O Senhor está dizendo, a tua alma, a tua vida me pertence, e por isso eu estou hoje dando limite a tua Ramanchurabaia cantoraia rabaia canto. Eu estou dando limite à tua prova, diz o Senhor dos Exércitos, porque você tem um dono. Da mesma forma que o Senhor disse até aqui, Satanás, de agora em diante, tu não toca mais em Jó. O Senhor está falando com pessoas aqui, isso é mistério, irmãos. Deus está dizendo para você, eu estou no controle, eu estou dando limite, para que o inimigo não passe de onde eu determinei, até onde eu quero a tua prova. Irmãos, Deus, ele permite o início, ele permite o meio e o final da prova. Eu quero lhe dizer que da mesma forma que o livro de Jó termina aqui em Jó 42, é o último número de Jó, que é 42, e o verso é o 17, a gente consegue entender que Jó não terminou na prova, mas Jó terminou com tudo restaurado, com longevidade, e a Bíblia diz que Deus deu para ele a oportunidade de vivenciar a restauração. Eu quero lhe dizer que Deus, ele vai trazer para sua vida alegria, você vai viver a restauração de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada, meu Pai. Obrigada, meu Senhor, porque da mesma forma que o Senhor esteve com Jó, o Senhor está conosco, Pai. Ah, Deus, assim como o Senhor restaurou a vida dele, o Senhor vai restaurar a vida dos teus filhos, Pai. Tem processos que a gente muitas vezes pensa que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor perdeu o controle ou que o inimigo está ganhando território, mas precisamos entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito, Pai. Jó tinha um propósito na vida dele, ele não sabia, mas o Senhor estava no controle de tudo na história dele. Assim como pessoas que entraram aqui não estão entendendo o que estão passando, o que estão vivendo, mas o Senhor trouxe elas aqui para dizer que está findando a prova. O Senhor trouxe elas aqui para dizer que haverá restauração. Que o Senhor é um Deus que trabalha, meu Deus amado, de maneira sobrenatural e que faz o impossível acontecer. E o Senhor está entregando dias de vida para que os teus filhos possam viver a restauração e usufruir daquilo que o Senhor, Pai, já determinou para a história deles. Deus, obrigada, porque eu creio, Senhor, que já está determinado. Eu creio que o milagre já vai acontecer, que o teu nome será glorificado e que assim como o Senhor restaurou a história de Jó, Pai, depois que ele liberou o perdão, pessoas aqui
que também vão liberar o perdão e o Senhor vai restaurar por completo a história dela. Senhor, ajuda. Ajuda porque não tem sido fácil para esta pessoa, meu Deus. Mas eu creio, Pai, que como o Senhor foi com Jó, o Senhor está com ele e com ela. E o Senhor vai os ajudar para que eles possam liberar o perdão e o Senhor dar restauração por completo para a vida deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Pai. E que o teu nome seja glorificado, dá testemunho, Senhor, para o teu povo contar, para a honra e glória do teu nome, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que ele restaurou na história de Jó, ele vai restaurar também na tua história. Creia que Deus é um Deus detalhista, ele cuida de nós os mínimos detalhes. Perdoe quem você precisar perdoar, limpe o seu coração, porque Deus já determinou uma restauração e longevidade para que você venha usufruir da restauração de Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.